Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Gabriel Quintanilha, de Direito Tributário e Direito Financeiro. E aqui, nessa aula, a gente vai fazer uma revisão de Direito Financeiro para você que vai fazer a prova de procurador do município. Então preste bastante atenção, hein? Aqui a gente vai focar nos pontos principais da prova de Direito Financeiro e não de Direito Tributário. Meu objetivo é tentar levar você até a aprovação com os assuntos mais importantes do direito financeiro. Mas antes de mais nada, é importantíssimo você lembrar que o direito financeiro, ele é diferente do direito tributário, que é um direito que você consegue pensar de forma lógica, ele é um ramo do direito que a gente quase não vê na prática, né? Muitas pessoas que nunca viram e nunca vão ver o direito financeiro na prática porque não atuam com orçamento público. Enquanto direito tributário, você vai necessariamente ver, você tem que pagar imposto de renda, IPVA, IPTU, então você acaba entendendo alguns conceitos. O direito financeiro acaba sendo um ramo do direito um tanto quanto desconectado da realidade e muitas vezes você não aprende nem na faculdade. Agora, eu dou uma dica para vocês. Em provas de concurso, principalmente em primeira fase, o que cai na prova de direito financeiro sempre é algo que está pacificado, portanto é a legislação e basicamente a Constituição. É isso que vai ser cobrado na prova de direito financeiro. Então uma leitura da Constituição preliminar, ali a partir do artigo 157 da Constituição até o artigo 169, certamente vai ser importantíssima no seu caminho até a aprovação. Mas sem mais delongas, vamos lá, vamos falar dos pontos principais que eu trouxe aqui para vocês hoje. A gente começa falando de direito financeiro, obviamente falando sobre a lei orçamentária. Não tem como, eu gosto de conversar tomando um café, né? Afinal de contas, aqui é o nosso bate-papo, a nossa resenha de véspera, melhor do que revisão, é a resenha de véspera. Bom, então aqui entre um cafezinho e outro, a gente vai falar sobre os pontos mais importantes da lei orçamentária. As leis orçamentárias caem muito na prova, caem muito. O assunto que é mais cobrado na prova são as leis orçamentárias. E é importante lembrar que nós temos 3 leis orçamentárias no nosso ordenamento jurídico. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. É importante que você saiba que a natureza jurídica do orçamento é lei em sentido estrito, lei de iniciativa do Poder Executivo, lei de iniciativa do Poder Executivo, tá bom? Então preste bastante atenção, lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, quando a gente fala de leis orçamentárias, repito, recapitulando para retomar, nós estamos falando hoje no Brasil da existência de 3 leis orçamentárias. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O plano plurianual é o plano de governo. É o orçamento-programa, onde estarão previstas as diretrizes, objetivos e as metas na vigência de 4 anos de governo. De acordo com o artigo 165 lá da Constituição, no seu parágrafo 1º, fica bem claro que o plano plurianual é onde estarão previstos todos os objetivos e metas de longo prazo. E aí, leva-se em consideração que aqui nós temos, na previsão do plano plurianual, todos os programas que tenham duração continuada. O que é um programa com duração continuada? É aquele que tenha mais de 2 anos, tá? Então as despesas têm que estar previstas no plano plurianual. Os investimentos de longo prazo sempre deverão estar previstos no plano plurianual para que haja a sua execução, tá? Isso está no artigo 167, parágrafo 1º da Constituição. 167, parágrafo 1º da Constituição. Então vai lá e grifa, por favor, tá? Então, o plano plurianual é onde você vai ter as reformas, as obras de infraestrutura. No plano plurianual, você efetivamente vai ter tudo aquilo que o governo quer fazer
durante a sua gestão. Todos os investimentos que o governo quer fazer durante a sua gestão. Então, quando a gente fala de PPA, é importante que a gente lembre que ele é o plano de longo prazo. E aí, você precisa pegar os planos de longo prazo para aplicar todo ano. Quando você pega o plano de longo prazo para aplicar todo ano, você tem, então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que vai traduzir os planos de longo prazo para o ano respectivo. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem como objetivo dizer se naquele ano o que vai ser executado do plano plurianual, que é o plano de longo prazo. E a partir daí vai ser elaborada a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é a lei que vai viger por um ano, prevendo o orçamento de um ano, de acordo com o PPA e de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, você vai ter o PPA, você vai ter a ponte entre o PPA e o orçamento, e a lei orçamentária, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E chegando na Lei Orçamentária Anual, é importante lembrar que ela está prevista no artigo 165 e ela é tratada no parágrafo 5º do 165 da Constituição. Vale uma leitura preliminar, conforme eu já te falei. E na Lei Orçamentária Anual você vai ter compreendidas na Lei Orçamentária Anual, né? O orçamento anual, o orçamento fiscal, e dentro do orçamento fiscal você vai ter investimento, seguridade social. Então, a lei orçamentária é a aplicação em um ano de tudo aquilo que o governo pretende arrecadar e gastar. Então, a lei orçamentária anual compõe o orçamento fiscal, o orçamento de investimento, o orçamento da seguridade social e, efetivamente, todas as receitas e despesas para um ano. Beleza? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bobo aqui. Eu tenho num plano de governo que vai haver a reforma de aeroportos. A reforma de aeroportos. A lei orçamentária anual. A lei de diretrizes orçamentárias, então, ela vai dizer quais vão ser os aeroportos que vão ser reformados naquele ano. Porque ela é a ponte. E a lei orçamentária anual, ela vai prever o valor das despesas. Ou seja, qual vai ser a receita que vai originar aquela reforma e quais são as despesas, quanto vai ser de despesa que vai ser executada naquela respectiva reforma. Essa é a lógica da lei orçamentária. Beleza, gente? Tranquilo? Antes de partir para análise mais profunda da lei orçamentária anual, eu queria só chamar a atenção para vocês que em 2023 foi publicada uma lei complementar, que é uma lei complementar relevante, que é a lei complementar número 200. A lei complementar número 200, ela fala sobre o regime fiscal sustentável, né? Ela altera a lei de responsabilidade fiscal, mais especificamente o artigo 4º, no seu parágrafo 2º, que fala do anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais ele passa a ser para todos os entes, isso é para todos os entes, então município, estados, União. Então no anexo de metas fiscais você tem que ter o quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário. Então você vai ter efetivamente agregados receitas, despesas, resultados, fazendo a comparação com os valores programados para o exercício em curso e para os considerando os dois exercícios anteriores, para verificar se há ali o cumprimento das metas fiscais. Beleza? Tranquilo? E aí, cuidado, porque esse anexo de metas fiscais ele é aplicado para todos os entes. Entretanto,
Ao município, por exemplo, não se aplicam as regras do parágrafo 5º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, introduzido pela Lei Complementar 200. Então, anota isso aí, porque o parágrafo 5º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal só se aplica para a União Federal, ok? Então, no caso da União, nós vamos ter as metas anuais para o exercício e os 3 seguintes. Para os 3 seguintes, isso não funciona para o município. O município é para os 2 seguintes, ok? Então, fica isso na cabeça, que afinal de contas isso pode fazer uma diferença muito grande numa questãozinha de prova. Beleza, galera? Dúvidas? Então, maneiro, hein? Direito financeiro é complicadinho, mas é um ramo do direito muito, muito, muito interessante. Bom, é importante lembrar que ainda dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Se a gente levar em consideração a Lei Orçamentária Anual, nós temos também algumas restrições. O artigo 5º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê uma figura chamada reserva de contingência. Reserva de contingência é um assunto que cai bastante em prova de concurso. A reserva de contingência, ela efetivamente leva em consideração a receita corrente líquida. Receita corrente líquida, tá? E aí o que acontece? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai definir, a LDO, ela vai definir a utilização e o montante da reserva de contingência, levando-se em consideração a receita corrente líquida, tá? Com o objetivo de atender aos passivos, as despesas, né? E outros riscos fiscais que sejam imprevistos. Então, grifa aí o artigo 5º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ele é bastante importante. A reserva de contingência é um assunto também que cai bastante em prova de concurso, tá bom? E ainda no artigo 5º, nós temos o parágrafo 4º. Ainda no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o parágrafo 4º, que merece também a sua atenção, merece também que você grife e dê uma lida na véspera. Por quê? Diz lá que está claro, está expresso, que é vedado, que é proibido, né, consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Não cabe crédito com dotação ilimitada, isso não é possível. Lembre-se, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vem para trazer moralidade na despesa pública. Moralidade, gasto com responsabilidade, tá? Agora, veja, dotação ilimitada é uma coisa, dotação global é outra. Dotação ilimitada é gastar do jeito que quiser, isso não pode. Dotação global é plenamente possível, tá? A Lei 4.320, que é a Lei Geral de Direito Financeiro, no artigo 20, autoriza a figura da dotação global, beleza? Então tá lá que os programas especiais de trabalho que tenham por natureza, né, uma despesa que não seja facilmente identificada, você pode efetivamente custeá-las por dotação global, tá bom? Belezinha? Fácil? Então, muito cuidado, porque isso é uma exceção, tá? Isso é uma exceção. Gabriel, me dá um exemplo para eu entender que tá difícil pra caramba. Um exemplo, né? Concessão para uma rodovia. Concessão para uma rodovia. É feita uma parceria público-privada entre o poder público e a iniciativa privada. Essa PPP é feita para que haja a exploração da concessão de uma rodovia que foi recém-construída, né? Você não sabe ainda qual vai ser o subsídio de tarifa. Você tem uma estimativa, mas você não sabe exatamente qual vai ser o subsídio de tarifa. O fluxo de carros ele é variável. Você precisa ter um estudo após a construção da via para saber se ela vai ser utilizada ou não. E aí, nesse caso, como é imprevisto,
você não consegue fazer uma dotação precisa, você pode fazer uma dotação global para que efetivamente haja esse pagamento, né? Essa realização da despesa, tá bom? Bom, outro ponto importante de orçamento que cai muito em prova, bastante em prova, é a Emenda Constitucional 126 de 2022. A Emenda Constitucional 126 de 2022, ela traz a figura do orçamento impositivo, trazendo as emendas individuais impositivas na forma do artigo 166 da Constituição, né? 166, parágrafo 9º até o parágrafo 20. Do parágrafo 9º até o parágrafo 20. Nesse caso aqui, por exemplo, é uma emenda em que você tem a previsão de transferência para o município para a reforma de um hospital, né? Nesse caso, você tem uma emenda individual ao projeto de lei orçamentária. O limite dessa emenda é 1,2% da receita corrente líquida, tá? E é importante você lembrar que isso está lá na Constituição, no artigo 166, parágrafo 9º, que metade desse percentual ele é destinado às ações de saúde, tá? Então é fundamental que você tenha isso em mente, tá bom? Beleza? Isso foi antes da emenda constitucional. Depois da emenda constitucional, você subiu de 1,2% para 2%. Então isso aqui faz toda a diferença na prova. Então muito cuidado, artigo 166, parágrafo 9º. Você tinha uma regra de 1,2% de emenda impositiva, agora você foi para 2%. 2% da receita corrente líquida e não mais prevista no projeto, mas levando-se em consideração o exercício anterior ao encaminhamento do projeto. Então, grifa o 166, parágrafo 9º, que é assunto de prova, que é uma alteração da Constituição que é relevante. Tá bom? E é importante ainda lembrar que nós temos algumas vedações no artigo 167 da Constituição. O artigo 167 é um artigo que merece muita atenção, é um artigo que traz vedações importantes. No parágrafo 4º, você tem a vedação à vinculação da receita de impostos. O imposto não pode ter receita vinculada, tá? Por que o imposto não pode ter receita vinculada? Porque o imposto é uma espécie tributária não vinculada, né? O imposto existe para que o Estado exista. O contribuinte paga imposto pela sua conduta, não pela conduta do Estado. E é por meio do imposto que o Estado vai fazer frente às despesas gerais, as despesas da coletividade, as despesas que beneficiam a coletividade, como saúde, educação, segurança pública e etc. Se há a vinculação da receita do imposto, o Estado, lato sensu, ele perde a sua capacidade de gerir. Então, é vedada a vinculação da receita de impostos, artigo 167, inciso 4. Mas fiquem atentos que a Emenda Constitucional 132, a reforma tributária, também alterou isso aqui. E introduziu o parágrafo 4º. Então, grifem o inciso 4, onde estão as exceções, e grifem o parágrafo 4º, onde estão também as novas exceções. Então, é vedada a vinculação da receita de impostos, sendo possível a vinculação da receita de impostos quando for para saúde, educação, modernização da administração tributária, quitação da dívida pública, isso está no inciso 4. Mas também vai ser possível para fornecimento de garantia ou contra-garantia para que estados e municípios peguem empréstimo com a União. Então, grifa o parágrafo 4º, que é a reforma tributária. Importantíssimo. Importantíssimo, assunto novo, tá bom? Então, grifa isso aí, que é importante. Dá uma lida no artigo 167. 167. Bom, agora caminhando aqui, princípios orçamentários fundamentalmente caem na prova, né? Aí você vai ter vários princípios, né? Princípio da anualidade, o orçamento ele é anual, princípio da exclusividade, a lei orçamentária só pode tratar de orçamento, não pode tratar de outro assunto além do orçamento. E aí você tem que levar em consideração que, princípio da universalidade, todas as receitas e despesas têm que estar na lei orçamentária, caso contrário não poderão ser executadas. Mas você também tem outros princípios, como o princípio do estorno, né? Esse decorre do princípio da legalidade. Não é possível a alocação de recursos orçamentários sem que haja autorização legislativa. Isso está lá no artigo 167, inciso 6 da Constituição. 167, inciso 6 da Constituição.
Então, o princípio do estorno. Não é possível, é proibido, é vedado que haja realocação de recursos sem que haja autorização em lei. Princípio do orçamento bruto também é um princípio relevantíssimo. Todas as receitas e despesas deverão constar na lei orçamentária anual em seus valores totais, sendo vedadas quaisquer deduções. Então, valores totais. Beleza, gente? Tranquilo? Então, estamos falando aqui dos princípios, nós já falamos da vedação, né? É importante a gente leia, por favor, a vedação. Leia. Além disso, senhoras e senhores, é importante lembrar que a Constituição, no artigo 167, ela também traz outras vedações. Então eu peço, leia. O inciso 11, o inciso 10, o inciso 9 é fundamental, galera. O inciso 9 é fundamental. Porque lá está dizendo claramente que é vedada a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Olha o princípio da legalidade aqui fortíssimo de novo. Tá bom, gente? Beleza? Legal? Vocês são maravilhosos. Bom, então vamos lá. Novas despesas impostas por lei. Foi criada uma nova despesa que foi imposta por lei. Como é que funciona a fonte de custeio disso? A Emenda Constitucional 128, ela alterou a Constituição em 2022 para tratar do assunto. O artigo 67, parágrafo 7º, deixa claro que a lei não determinará, não transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, Estado Federal e municípios, sem a previsão da fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa. Então preste bem atenção. A União, o Estado e o município, o Distrito Federal, não em nenhum momento poderão ter qualquer problema que envolvam a imposição ou transferência de encargo financeiro, porque a Constituição veda que isso aconteça. Beleza, galera? Caminhando aqui para o final da nossa revisão, que é um assunto interessante, a gente precisa falar de créditos adicionais. Créditos adicionais. Muito cuidado, créditos adicionais. É importante lembrar que créditos adicionais têm finalidades diferentes. Os créditos podem ser suplementares, especiais ou extraordinários, tá? Os suplementares, eles são utilizados quando a lei orçamentária anual foi insuficiente, tá? Então, eles fazem um reforço da dotação orçamentária. Então, anota, crédito adicional suplementar. É reforço de dotação. Enquanto os créditos especiais são destinados a despesas para as quais não haja dotação. Então, crédito suplementar, dotação insuficiente, ele suplementa a dotação. Crédito especial, não tem dotação, e aí você abre um crédito especial. E o crédito extraordinário? São despesas imprevisíveis. É guerra, calamidade pública, Covid. Aí você abre um crédito extraordinário. Beleza, gente? Tranquilo? Legal. Agora, a questão é, o crédito suplementar e o crédito especial, eles dependem de autorização legislativa. O crédito extraordinário, não. O crédito extraordinário, esse não depende de autorização de legislação prévia, de autorização legislativa. Não depende de autorização legislativa. Crédito suplementar, crédito especial, sim. Beleza, gente? Tranquilo? Fácil? Molezinha? Bom, eu queria abordar esses pontos para a prova. Eu acho que são pontos importantíssimos. Aqui fizemos uma revisão bastante ampla dentro da figura de orçamento, que é o que é mais cobrado nesse tipo de concurso de procuradoria. Então, eu queria agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, dizer que eu tô na torcida, que vai dar tudo certo. E só mais uma dica, leiam as repartições de receitas.
Leia um artigo 157, 158, 159, dá uma decoradinha naqueles percentuais. Ah, Gabriel, decorar não é técnico. Cara, decorar não é técnico, não é a melhor forma de aprender, mas aqui a gente quer passar. Então dá uma decoradinha nos fundos de participação, porque isso também pode fazer diferença na tua prova, tá? Tô aqui torcendo de coração. Muito boa sorte. Mandei notícias. Um beijo, galera. Tchau, tchau.